Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos entrevistar o presidente da FETAG, o Liberalino Lucena. A FETAG é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Paraíba. Presidente, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bom, é um prazer. A FETAG existe desde 1963. E qual a proposta de trabalho dela? Veja só, a FETAG não tinha sentido a existência dela se não fosse para representar os interesses dos nossos trabalhadores rurais. Difícil, mas não é impossível, né? A nossa proposta sempre foi e será lutar pela melhor condição de vida para os nossos trabalhadores rurais. Seja ele agricultores familiares, assalariado, parceiro, arrendatário, enfim, todo aquele que é considerado trabalhador rural. E aquele que é trabalhador rural, mas tem propriedade, ele pode se associar à federação? Tranquilamente. Olha, nós representamos trabalhadores rurais de 0 até 2 hectares, aliás, 2 modos de terra. 2 modos, que essa modalidade ela varia de região para região. Nós temos, por exemplo, na região de Passo, uma propriedade, um trabalhador rural até 50 hectares de terra, ele é considerado trabalhador rural. Aliás, até 100, porque lá o modo rural é 50 hectares. Certo. Se nós representamos até 2 modos, significa dizer que um modo rural lá é 100 hectares. Diferente, por exemplo, de Campina Grande. Campina Grande é um modo rural, são 12 hectares. E assim muda de região para região, né? Esses são os nossos representantes, e não apenas os que têm terra, os também que não têm terra, assentado da reforma agrária, porque o nosso grande objetivo, desde que inicia a luta pela reforma agrária, que iniciou em 1964 e até hoje falta a conclusão da reforma agrária, que tão desejada pelos trabalhadores rurais, pela sociedade como toda, né? Mas a nossa luta é que os nossos trabalhadores passem a ser todos proprietários rurais, agricultores familiares. Deixe de ser aquele trabalhador parceiro, arrendatário, que fica trabalhando para os outros, né? Uma mão de obra rural que nós representamos também, que ela não se acaba jamais, é a figura do assalariado. Porque o assalariado, como nós sabemos, sempre vai ter o assalariado. Por exemplo, aqui na região da cana-de-açúcar, que é essa região aqui do litoral sul, litoral norte, parte do Brejo, nós temos em torno de 30 a 40 mil trabalhadores que vivem do trabalho da cana-de-açúcar. Trabalho esse que nós estamos preocupados agora, que está sendo trocado a mão de obra dos trabalhadores cortadores de cana pelas máquinas. Na Paraíba nós já temos 9 máquinas que cortam cana, ou seja, assumem o lugar dos nossos trabalhadores canavieiros. E aí são em torno de quantos profissionais que ficam fora do mercado? No caso, Uma máquina dessa? Uma máquina dessa, veja só, a nossa perspectiva é uma máquina dessa, ela leva mais de 2 mil trabalhadores rurais, ela bem planejada, leva mais do que isso. A nossa perspectiva é que essas máquinas, dentro de um espaço talvez aí de 5 a 10 anos, esses trabalhadores que nós temos, em torno de 40 mil, seja reduzido aí de 5 a 10 mil. Vale salientar que nós já tivemos na Paraíba 70 a 80 mil trabalhadores canavieiros que viviam da cana-de-açúcar. Com o fechamento das usinas, hoje nós temos 9 usinas, mas nós tínhamos 15 usinas. Com o fechamento dessas usinas, isso foi reduzido para um pouco menos da metade. E agora, com as máquinas, nós não temos a menor dúvida que essa oferta de mão de obra vai cair bem mais, e acentuadamente. Como os senhores fazem parte da presidência da direção da FETAG, classificam os segmentos. Por exemplo, a cana-de-açúcar é um segmento, aí vem a laranja, é um segmento. Hoje são quantos segmentos existentes no Estado? Nós temos vários. Nós tivemos um segmento no estado da Paraíba que praticamente foi dizimado. Abacaxi? Não. Não? Não, abacaxi não. Nós ainda temos um momento que assumimos ainda o primeiro lugar na Paraíba. Outros momentos passam para o segundo lugar. O que foi dizimado foi o algodão. 2, aliás. O algodão, as pessoas que a gente se dizia que o algodão era o sapato do rico
e a camisa do pobre. Né? Hoje deixou de ser tudo isso. Praticamente foi eximado a produção de algodão na Paraíba. E o outro é sisal. Sisal também acabou. Os demais existem, a laranja, o abacaxi, né? Com uma diferença. O abacaxi, nós tínhamos na Paraíba a produção de abacaxi sempre em maior escala pela Brasfruta, que pegava os municípios de Lucena, de Rio Tinto, de Mamanguape e Sapé. Vale salientar que Sapé hoje é apenas o nome terra do abacaxi. Mas o abacaxi vem de outros municípios, não tem mais. O grande produtor de abacaxi hoje na Paraíba, quando se fala em município produtor de abacaxi, é Santa Rita, Tapororoca, Pedra de Fogo, nunca Sapé. Né? E a laranja é aquela região ali de Campina Grande, pegando matinha, aquela região é a principal produtora. Mas vem também muita laranja de fora também da Bahia? Vem muito de fora. Nós não produzimos laranja satisfatória. Agora, o abacaxi sim, a gente produz para vender, aliás, para o consumo e para exportar. A gente ainda tem abacaxi sendo exportado na Paraíba. E a fama, presidente? A fama de Maria com fumo? O fumo deixou de existir mesmo? Virou fumaça mesmo? De Maria, terra do fumo, né? Maria e um pouco de Sapé, né? Também. O fumo, Maria era a terra do fumo, hoje quase não tem. Também foi quase que eximada a terra do fumo, né? É verdade. Até porque hoje nós vemos, não é brincadeira, graças a Deus, a propaganda do fim do fumante. Não é do fumante, do vício do fumante. Eu fui um fumante, por exemplo, há 42 anos fumei, onde fumava 4, 5 maços de cigarro por dia. Faz 10 anos que eu deixei, né? E só sabe o vício do fumo que é quem deixa. Eu também fumei muito. Presidente, agora, por região, qual o foco de trabalhador, de agricultor aqui no estado? Por região, onde tem mais? Veja só, se você pensar em assalariado, o foco do assalariado está exatamente na região da cana. Quando eu falo em 30, 40 mil, eles estão aqui na região do Mamanguape, na região de Pedra de Fogo, até Guarabira. De Guarabira para cá. São os assalariados. Quando você pensa no agricultor familiar, ele tem em todas as partes do estado. Nós temos agricultores familiares. É lamentável que o agricultor familiar podia ter uma vida bem mais saudável, mas, infelizmente, mesmo as poucas terras irrigáveis que nós temos na Paraíba, não é bem aproveitado. É bastante você fazer uma visita, por exemplo, ao interior do estado. Você vai ver um açude como o açude de Curemas. Mais de 1 milhão de metros cúbicos d'água, 1 bilhão de metros cúbicos d'água, mas as águas do açude de Curema, ele sai do açude de Curema, entra no Rio Grande do Norte, né? Serve muitas das vezes como abastecimento de cidades do Rio Grande do Norte, mas o perímetro do rio, onde as águas passam, você não vê um projeto de irrigação. Né? Eu acho isso um absurdo. Né? Mas se nós temos, como respondendo, completando a sua pergunta, o assalariado aqui nessa região, os agricultores familiares envolvem mais a região do sertão, precisamente na região do Vale do Piranha, que é onde tem maior projeto de irrigação, consequentemente, onde nós podemos esperar maiores produção, sobretudo de alimentos de primeira necessidade, fruticultura, etc. Né? Enfim, essa é a distribuição dos nossos agricultores, mesmo no Cariri paraibano e no Curimataú, a região mais de vida mais difícil. E a pecuária também, ela se estende por toda a região do estado. Sendo que a região do Cariri é onde predomina a questão do caprino. Se você pensar, onde é que está, tem em toda a região, mas onde predomina mais a região do caprino é a região do Cariri paraibano. Com certeza. Na sua experiência, 25 anos à frente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAG, aqui no estado da Paraíba, o senhor acredita na transposição? Acredito. A transposição do Rio São Francisco, eu estive visitando com a equipe da Paraíba já por 2 vezes, e acredito piamente na conclusão, até porque governo nenhum, eu não acredito que tenha a coragem de paralisar as obras do São Francisco.
Apesar que agora tem alguns lotes paralisados, mas eu vi a semana passada uma entrevista da presidente Dilma dizendo que ia começar e queria resposta. Não haverá mais aquele pensamento de paralisar. Acho até que as águas do São Francisco, pelo menos na Paraíba, onde deve entrar aqui em Monteiro, já deveria ter água do Rio São Francisco. Mas eu não tenho dúvida de que a transposição do São Francisco, ele chegará. Antes de 2020, ele estará no Nordeste do Brasil. Agora, tem umas coisas que é lamentar. Por exemplo, o Rio São Francisco, eu sempre contestei, eu defendi isso em Brasília, e não só eu, mas outros que defendem também, ele até agora não inclui o Vale do Piancó. Por uma razão absurda, eu acho. O Vale do Piancó, existe 19 cidades do Vale do Piancó que despejam água, os seus afluentes, para o açude de Curema, um dos maiores açudes do Nordeste. Mas é lamentável que poderá o Vale do Piancó ser excluído dessa, sobretudo esses 19 municípios, dessa transposição em razão da falta de esgotamento sanitário. Isso é um absurdo, até porque, por falta de esgotamento sanitário, deixa-se de incluir ele nesse grande benefício que é a transposição do Rio São Francisco. Mas se esquece que despeja esses esgotamento sanitário dentro do açude de Curema para milhares e milhares de famílias usar essa água, inclusive do Rio Grande do Norte. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que deveria se pensar no esgotamento sanitário e incluir a transposição do São Francisco na transposição do São Francisco. E não é pensando que o São Francisco é uma grande obra, é um grande benefício para o nordestino, não só da Paraíba, mas Ceará, Rio Grande do Norte também, Pernambuco. É um grande benefício, mas não vamos pensar que a transposição do Rio São Francisco vai resolver o problema dos trabalhadores nordestinos, não, que não vai. Até porque a razão principal é o uso humano e animal da água. Mas é claro que vai ser aproveitado aquelas águas também, onde for possível, para irrigação. A nossa preocupação é com o gerenciamento. Porque no Brasil, infelizmente, as coisas são mal usadas. Há exemplo da reforma agrária no Brasil, que está difícil. Eu quase que não acredito que devo viver, até quando eu posso dizer, agora nós temos reforma agrária. É um grande sonho meu como representante dos trabalhadores, até porque meu pai criou 11 filhos, inclusive eu, né, na agricultura e trabalhando em terra dos outros. Por isso que é um dos grandes sonhos meu. Mas como eu vejo, e a culpa não é dos trabalhadores, não. Como eu vejo o gerenciamento da reforma agrária, está difícil da gente chegar e dizer, valeu a pena se pegar o dinheiro público e investir em terra para assentamento dos trabalhadores. Mas, infelizmente, a lei diz uma coisa e se faz outra. Né? Nós temos o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que parece que eles pegam a lei e botam nas gavetas, para não olhar. Porque não fazem as coisas como a lei manda. Né? E aí eu fico com essa preocupação. Assim como é a reforma agrária, o gerenciamento das águas do São Francisco, quando chegar aqui na Paraíba, será que não vão fazer a mesma coisa? Né? Está na lei, disciplina uma coisa e fazem outra. Ou abandonam. Que eu vou lhe dizer um negócio, se você visitasse as áreas de assentamento na Paraíba, você ia ficar triste como brasileiro. Porque não é uma questão do Nordeste, é uma questão do Brasil. Nós temos no Brasil, na Paraíba, aliás, nós temos na Paraíba quase que 1000 projetos de assentamento. 506 dele, que é desapropriação pelo INCRA, e os demais administrados pelo INTERPA, né, através do crédito fundiário, que são as pequenas propriedades inferior a 15 modos fiscais. Essas são as que são adquiridas pelo crédito fundiário, também para trabalhador rural, porque o crédito fundiário é uma opção da reforma agrária. A principal reforma agrária, a responsabilidade é do INCRA. Mas se você visitar essas áreas de assentamento, você ficará triste. Por quê? Nós vemos
dezenas e centenas de trabalhadores rurais que esperavam melhorar de vida com a reforma agrária, como eu também esperava, como a sociedade brasileira esperava. Mas você chega lá, tá, os trabalhadores muitas das vezes não têm ainda casa para morar. Os nossos trabalhadores muitas das vezes são submetidos a ONGs que se cria para prestar assistência técnica aos trabalhadores e ficam massacrando. Nós temos um exemplo desse agora no município na região ali de Piancó, precisamente no município de Catingueira, onde nós temos 4 assentamentos que eu não aguento mais quando o telefone chama com o desespero daqueles trabalhadores, com a ONG, que eles até hoje não foram beneficiados com os projetos de financiamento da reforma agrária, porque essa ONG não faz os projetos, que querem fazer as coisas ao modo dele. Quer dizer, os trabalhadores, nós reclamávamos, porque os nossos trabalhadores, quando eram parceiros, moradores, eles viviam uma vida de escravidão. Mas nessas condições não mudou nada. Se tratando dessas condições. Se eu boto lá uma ONG para prestar assistência técnica, que a lei diz que deve ser o carro-chefe da reforma agrária. E essa ONG, despreparada, e chega querendo fazer as coisas ao modo dele, usando os trabalhadores, transformando ele num desengano da vida, eu acho um absurdo. Estou dando um exemplo lá de Catingueira, mas nós temos vários assentamentos na Paraíba, onde, lamentavelmente, o INCRA sabe dos fatos, que denúncia não faltou, por exemplo, a troca de lote, a venda de lote, o abandono de lote, pessoas dentro da área de reforma agrária, que não pode ser assentado da reforma agrária. Você chegar numa área de assentamento lá, você fica pensando, poxa, se a lei proíbe que essa pessoa esteja aqui, por que está? E o que é que diz o Ministério Público? Seria do caso o Ministério Público Federal. Para eu perguntar o que é que diz o Ministério Público, primeiro eu teria que perguntar ao INCRA. Para que existe o INCRA? Superintendência da Paraíba e do Brasil, porque isso não é um privilégio da Paraíba, é de todo o país. Exato. Eu chego em Brasília, quando se trata em assentamento da reforma agrária, os fatos parecem até que é a mesma Paraíba. Né? Existe o Ministério Público Federal, seria o caso para acionar, mas para isso estou defendendo aqui o Ministério Público, terá que ser acionado. Infelizmente eu já denunciei várias vezes ao INCRA, mas as providências desses fatos, de pessoas que estão ocupando o lugar lá de uma família trabalhadora, é fato que existe em toda a região, mas não são tomadas providências. Até nós, eu, por exemplo, como representante dos trabalhadores, fico desestimulado. Você fica reclamando, batendo numa tecla a vida inteira e não há providência, não há quem aguenta um negócio desse. Né? Mas, e são coisas que eu acho que um dia vai aparecer alguém que diga, não, a reforma agrária que eu quero é essa que está no papel. Tem que ser executada, tem que ser cumprida. Isso é o que eu espero. Porque aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou, pelo menos enquanto eu estiver no movimento sindical, espero que eu vou viver ainda uns 50 ou 60 anos daqui para frente. Presidente Liberalino, qual é a realidade da Paraíba para com os demais estados do Nordeste? Nessa luta de reforma agrária, enfim. Não há diferença. É tudo igual. Olha, eu tenho sempre a gente em Brasília, que nós temos, a nossa representação é sindicato, federação e confederação nacional, que é em Brasília. Né? Sempre a gente discute os nossos problemas através do Grito da Terra, Brasil, onde está todos os estados do Brasil. Quando você começa a falar dessa questão, olha, 2 situações que não é diferente no Brasil: previdência social e as questões agrárias. Parece que os mesmos problemas do Rio Grande do Sul é os mesmos da Paraíba. A única diferença é porque tem estado, como nós sabemos, tem uma condição melhor, né? Como é o caso do Rio Grande do Sul, como é o caso de Minas. O nordestino sempre é vítima das secas. É verdade. Né? Que, apesar que agora nós estamos vendo aí, o Rio Grandense, o gaúcho também está sendo vítima das secas. É verdade. Né? Mas são situações, se tratando dessas questões, como eu já disse, reforma, as questões agrárias, as questões previdenciárias, não são diferentes, não. São quase que idênticas. E o que dizem os nossos representantes lá em Brasília, os nossos deputados federais? Os senhores têm chegado junto desse povo?
nós temos chegado, Márcio, não só os trabalhadores, mas a sociedade como toda, ela está perguntando a si mesmo, por que é que eu voto? Né? Porque nós temos representantes, não é só a Paraíba, que se elege, que depois se elege, esquece até que trabalhador votou nele. Né? Nós sabemos disso, nós somos crianças. Às vezes eu fico dizendo, em reuniões com os trabalhadores rurais, e até muitas das vezes eu digo, nós somos culpados disso. Porque muitas das vezes eu elejo uma pessoa, voto numa pessoa que nunca falou, por exemplo, no caso dos trabalhadores rurais, nunca falou nas coisas erradas que acontecem na reforma agrária, nas questões agrárias. Aí quando vem eu voto outra vez, né? Eu não sou conivente, né? Mas na verdade, com todo respeito a alguns homens públicos, políticos, que de fato exercem o seu papel, mas precisa acordar mais para as coisas que acontecem, que antes, em praça pública, todos eles dizem que vão defender o pequeno. Todos eles dizem que vão ser bonzinhos. Mas quando chega lá, a coisa é outra, a história é outra. Todos nós, eu, você, todos nós estamos acostumados a ouvir isso. Essa que é a verdade. E a sociedade pobre paga por isso. E muito caro. O senhor está vendo, já viu muito de agricultores que estavam com uma cultura, de repente, um exemplo, plantava mandioca, mas aí não teve incentivo governamental, ou então, por outro motivo, mudou para a criação de peixe, ou então mudou para outra cultura. Isso acontece muito no Estado? Acontece pouco. Pouco, né? E acontece pouco, vou lhe explicar por quê. Porque deve ser muito raçudo, né? Veja só, por exemplo, os trabalhadores produtores de algodão, eles já sabem que o algodão não tem mais como você continuar plantando algodão. Mas para que os trabalhadores mudassem de vida, precisaria que tivesse incentivo e acompanhamento. Uma assistência técnica de qualidade. Um dos maiores problemas que nós temos para o campo é a assistência técnica. Porque nós temos assistência técnica que os pequenos agricultores familiares recebem, é uma assistência técnica muito a desejar. Não é que nós não tenhamos bons técnicos, nós temos. É Maté, é MEPA, né? Aí dizem assim, por que é que o agronegócio dá certo? Porque o agronegócio, ele bota lá o técnico, que ele vai ensinar como plantar, aonde plantar e a quem vender. E o tempo de plantar também. E o tempo de plantar. Não basta só plantar. Se você vai plantar, se eu vou plantar milho para colher milho verde, eu tenho que saber a quem vou vender. Mas, infelizmente, no agronegócio, os técnicos acompanham do plantio à comercialização. Diferente dos trabalhadores agricultores. Desculpa interrompê-lo, dá uma sugestão, não sei se existe. Não teria como criar uma bolsa na FETAC, uma bolsa de negócio? Já tem? Tem não, mas, olha, o agricultor, nós não temos. O agricultor, quando você fala FETAG, a FETAG, por exemplo, não recebe dinheiro de governo, dinheiro público, a FETAG vive daquelas mensalidades que os contribuição própria. Né? Nós temos aqui, temos 2 centros de treinamento, nós temos uma casa de apoio aos trabalhadores que vêm do interior do estado. Os centros de treinamento estão em Passos aqui em João Pessoa, que você precisaria conhecer. Eu conheço, né? Conheço. Pois é, mas tem muita situação que a FETAG não tem como enfrentar, como essa que você falou, a bolsa. Já tem algumas bolsas, como por exemplo, para a produção do abacaxi, aqui em Pedra de Fogo. Né? E o trabalhador de Pedra de Fogo e Santa Rita, por aí, já usam a bolsa. E também melhor. Mas o que falta mesmo é acompanhamento. O trabalhador não nasce aprendido. Os médicos, advogados, dentistas, terminam um curso depois de 5, 6 anos, ainda tem que fazer 2 anos de residência, tem que fazer, como é o caso da OAB agora, tem que fazer uma prova. Eu tenho um filho que terminou direito agora, está quebrando as pestanas para se inscrever na OAB. Né? Mas o trabalhador rural se acha que ele nasce, no dia que ele nasce, já é para saber produzir inhame, abacaxi, milho, feijão. Acham isso. Tem que ter o técnico para acompanhar. Não é só acompanhar, incentivar, que é um tabu muito forte. Por exemplo, os trabalhadores rurais, ele nasceu plantando milho e feijão, o trabalhador do sertão. Você chega lá dizer a ele que ele não planta milho e feijão, que ele não vai dar de comer os filhos, aí cadê ele expulsar? É verdade. Porque ele não acredita noutra coisa, porque ele nunca experimentou.
ele nunca foi incentivado, ele nunca foi financiado. A questão do financiamento para o agricultor. Não dá para se imaginar que um trabalhador rural, ele receba, por exemplo, 20 mil reais do Pronaf, que é o teto do Pronaf, para investimento. Meu amigo, ele nunca trabalhou, nunca gerenciou, nunca administrou. Tem que ter alguém para orientar aquele homem em que ele vai investir aquele dinheiro. Ele vai comprar ovino, ele vai comprar caprino, ele vai criar galinha. Eu tentei. Não tem uma classe de gente para gostar mais de dinheiro que mulher. Né? Mas um projeto para a criação de galinha, eu achei por bem abraçar. Para levar lá para o interior do estado, na minha região, tinha umas áreas de assentamento lá. E eu achei de preparar umas mulheres lá, incentivar para isso. E foi feito esse financiamento. Depois, com 5 ou 6 meses, eu cheguei lá e perguntei a um amigo meu, e as galinhas? Ele disse, tem nenhuma. Por quê? Não tinha um acompanhamento técnico, né? Para incentivar de como fazer. O primeiro gol que deu, ela desistiu, ia morrer tudo, desistiu. Né? Esse é o grande problema, porque não se vê as coisas como devia se ver. Né? Aí fica se dizendo, muitas pessoas por aí dizem, não adianta dar nada a trabalhador rural não, que é um preguiçoso, não é nada disso não. Agora, não existe ninguém burro. Né? Isso não existe. Agora, presidente, eu sei que existe uma grande dor de cabeça exatamente por isso, por se criar fazer uma cultura e de repente não dá certo e a pessoa vai... o endividamento do agricultor. Como é que está hoje? O endividamento, rural. Isso é outra situação difícil. Eu, pelo menos, já tentei juntar os trabalhadores. Os trabalhadores tiveram a oportunidade para negociar os seus endividamentos. Infelizmente, existe uma cabeça chamada cabeça oca, que chega aos trabalhadores e não paga não, isso é a fundo perdido. Em dizer a você, pague e não pague, você vai dizer, eu vou lá pagar. Não vai pagar. Se eu disser 10 vezes que pague, que deve pagar, e você chega aí e diz, não, pague não, isso é a fundo perdido, vai acreditar em você, que disse só uma vez, não vai? Esse é o grande problema. São pessoas menos esclarecidas, né? Que não entendem que aquilo é para ser cumprido. Exato. Né? E finda um endividamento difícil de conviver com ele. O endividamento rural é muito alto. Eu assisti no governo Lula, deve ser o meu pensamento de Dilma Rousseff, no meu governo não tem perdão. Se negocia. Se não tem perdão, isso finda virando uma bola de fumaça. E devo lhe dizer o seguinte, quando o trabalhador é acompanhado, ele paga. Eu tenho 2 exemplos desses na Paraíba. O assentamento Carrasco aqui em Esperança, com poucas famílias, talvez umas 15 famílias. Mas nós temos uma em Cacima de Areia, próximo a Patos, com 100 famílias, onde eles foram financiados para comprar uma propriedade. Quem articulou fui a Brasília. Essa era uma fazenda do deputado Adalto Pereira e Cléto Pereira. Essas 100 famílias que moravam lá compraram essa propriedade pelo crédito fundiário. Conseguimos casa pela Caixa Econômica, a fundo perdido, 63 casas, porque já tinha 20, 30 e poucas casas. Foi construído a fundo perdido. Hoje essa propriedade tem, e é no sertão, tem mais de 1000 cabeças de boi, tudo deles, todos morando na sua casa, né? E a parcela que eles pagam, porque o crédito fundiário tem uma questão interessante. Se você pagar em dias a parcela, você tem 40% de abatimento na parcela. E eles, para não perder, se vence esse mês, por exemplo, no mês de março, ele já paga em fevereiro. Já é um lucro, né? Mas já tem 40% de abatimento, né? Mas, assim, infelizmente, a grande maioria delas não tem um acompanhamento, uma orientação para que assim faça. E daí você chega, vem a questão dos endividamentos, virando uma bola de fumaça, a falta de produção. Que só produzir não tem sentido. Você tem que produzir com índice de produtividade satisfatório. E para isso tem que ter, de fato, acompanhamento. Ou seja, assistência técnica de qualidade. E nesse finalzinho do programa, eu afirmo uma questão pessoal minha que eu achei de dizer, e o senhor também vai, acredito que ser do mesmo pensamento,
eu acredito na agricultura paraibana. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que a agricultura é o único meio, um dos poucos meios do homem sobreviver. Mas falta muito. Só eu sei que está no finalzinho, eu converso demais. Olha, eu vou lhe dar um projeto na Paraíba. Você chega no campo, você ainda vê casa de taipa, uma coisa absurda. Nós temos um programa aí, quando eu digo nós, o governo, é nosso, programa nosso, para construção de casa e reforma no campo. Nós temos, nós já temos trabalho em 49 municípios, onde nós já temos mais de 9, quase 10 mil famílias que estão construindo as suas casas. 25 mil para construção e 15 mil para reforma. Quanto é que vai devolver disso? Se dá de construção apenas 1.000 para devolver, é a participação dele em 4 parcelas, 4 anos. E a de reforma, os 15 mil, ele vai devolver o quê? R$600 em 4 parcelas de R$150. Mas tem, ora, se nós estamos em 49 municípios, preparando, com dificuldade, significa dizer que nós ainda temos 170 municípios, 180 municípios, para ser trabalhado. Porque para isso, para ele ser beneficiado com isso, precisa que os trabalhadores se organizem, precisa que os trabalhadores provem que ele está enquadrado dentro daquele projeto. Quer dizer, são coisas que precisam ser trabalhadas. Mas as coisas hoje, se você pensar o que é os fatos hoje, a vida do trabalhador como um todo hoje, e o que foi, por exemplo, há 30 anos, 40 anos atrás, que ele não tinha nada, não tinha para onde recorrer, hoje é um céu. Só falta ele se organizar nesse céu. É verdade. Presidente Liberalino Lucena, da presidência da FETAG, foi um prazer. E um prazer também entrar um pouco nessa área da cultura e agricultura e conhecer um pouco mais os problemas do nosso povo paraibano. Foi um prazer, viu? O prazer foi todo meu, irmã das ordens. A você, o nosso muito obrigado. Até a próxima.